Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um aplicativo de blog que, quando você rola a página para baixo até chegar no limite da parte de baixo da página, ele vai recarregar novas publicações. Portanto, se eu rolar a página e chegar aqui até o final do limite, ele vai carregar novas postagens de forma dinâmica. Essas postagens, as informações da postagem, no caso o título e o conteúdo, são texto em estilo Lorem Ipsum. Lorem Ipsum é um estilo de texto que é utilizado simplesmente para preencher o espaço, para a gente poder visualizar como que o componente ficaria com o conteúdo texto. Mas as palavras aqui elas não fazem sentido nenhum para a gente. Essas palavras elas são em latim, a língua latina, né, do antigo Império Romano. E isto é simplesmente uma técnica que nós utilizamos em programação quando nós queremos preencher um espaço, um componente, um elemento com texto para poder visualizar como aquele texto ficaria. Portanto, o conteúdo aqui das postagens, né, não é relevante para a gente, é simplesmente para a gente poder visualizar como que ficaria. E além dessa funcionalidade de carregar além dessa funcionalidade de carregar as postagens de forma dinâmica, quando a rolagem chega aqui no final, na extremidade de baixo da tela, e detalhe, esse carregamento tem um limite até 15 publicações. Então, ele vai... Quando você acessa a página, são carregadas 5 publicações. Deixa eu recarregar a página para vocês verem. São carregadas 5 publicações. E aí, quando você chega aqui na extremidade da parte de baixo, ele carrega mais 5. E depois, quando você chega novamente na extremidade da parte de baixo, ele carrega mais 5, chegando no limite de 15 postagens aqui na página. E além disso, nós também podemos filtrar as postagens escrevendo aqui algum texto que nós queremos filtrar. Por exemplo, se eu quiser filtrar as postagens que possuem a palavra Lorem, ele mostra somente as publicações que possuem a palavra Lorem. E se eu pesquisar aqui na tela, ó, Lorem, nós vemos exatamente aonde essa palavra, né, está. E, portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu vou criar um arquivo chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo blog com rolagem infinita. Em seguida, dentro aqui da tag body, eu vou criar um cabeçalho nível 1 com o texto meu blog. Abaixo do cabeçalho nível 1, eu vou criar uma div com a classe container filtro, dentro do qual eu vou criar uma tag input do tipo texto com o id filtro, com a classe filtro e com o atributo placeholder filtrar postagens. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server para a gente poder ver a nossa página. E aí eu vou pegar o endereço e vou abrir aqui no meu outro navegador. Portanto, nós temos aqui agora os elementos que nós criamos até então. Em seguida, abaixo dessa div, com a classe container filtro, eu vou criar uma div com a classe container postagens.
Abaixo dela eu vou criar uma div com a classe carregando. Dentro dessa div eu vou criar 3 divs com a classe círculo. E aí eu vou pegar essa linha de código, vou copiar ela e vou colar 2 vezes. Vou salvar. Esses são os elementos que nós precisamos para o nosso projeto. O que nós vamos fazer agora vai ser criar as regras de estilo que vão tornar esse aplicativo um pouco mais bonito. Portanto, eu vou criar aqui um arquivo chamado estilo.css. E aí a primeira coisa que eu vou fazer será importar essa fonte aqui, ó. É a fonte Roboto. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar a tag body e vou definir cor de fundo igual a essa cor aqui. A cor do texto vai ser igual à cor branca. Vou salvar esse arquivo. Nós não vemos ainda essas regras de estilo sendo aplicadas aqui, mas é porque nós não conectamos ainda o arquivo estilo CSS com o arquivo index.html. Portanto, vamos fazer isso. Aqui dentro da seção head, eu vou criar uma tag link, especificando que a relação entre os arquivos é stylesheet e o arquivo que eu quero conectar se chama estilo.css. Eu vou salvar e, portanto, nós vemos agora essas regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, aqui ainda na tag body, eu vou definir a família de fonte igual a Roboto ou então sans serif. Modo de exibição eu quero flexível. Direção flexível eu quero coluna. Alinhar itens centro. Justificar conteúdo centro. Altura mínima eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Margem eu quero que seja 0 em todos os lados. E padding na parte de baixo eu quero que seja 100 pixels. Em seguida, para o elemento H1 eu quero margem na parte de baixo igual a 0. Alinhar texto centro. Para a classe container filtro eu quero margem no topo igual a 20 pixels. Largura eu quero que seja 80% a largura da tela do usuário. E a largura máxima eu quero que seja 800 pixels. Em seguida, para a classe filtro, eu quero largura igual a 100%. Padding eu quero 12 pixels. Eu estou aplicando as regras de estilo aqui na classe filtro, mas não está sendo aplicada aqui no elemento. Portanto, deixa eu checar se eu escrevi o nome corretamente. Aqui, ó, falta um i aqui, ó. Perfeito. Tamanho da fonte eu quero 16 pixels. Em seguida, para a classe postagem, que é uma classe que não está sendo utilizada ainda no nosso arquivo index.html, mas que será utilizada de forma dinâmica com JavaScript quando nós formos criar os componentes que representam as publicações, que representam as postagens. Portanto, eu vou definir aqui, ó, posicionamento igual a relativo. Cor de fundo eu quero que seja esta cor aqui. Sombreamento na caixa do elemento. Eu quero 0 pixels, 2 pixels, 4 pixels. E a cor vai ser a cor preta com 0.3 de opacidade. Curvatura da borda, 3 pixels. Padding, 20 pixels. Margem, eu quero 40 pixels verticalmente e 0 pixels horizontalmente. Modo de exibição, eu quero flexível. Largura, eu quero que seja 80%.
a largura da tela do usuário. E a largura máxima eu quero que seja 800 pixels. Para a classe título postagem, quando estiver dentro da classe postagem, eu quero margem igual a 0. Para a classe corpo postagem, eu quero que tenha margem igual a 15% no topo, 15 pixels no topo, 0 pixels horizontalmente e 0 pixels na parte de baixo. E a altura da linha eu quero que seja 0.3. Para a classe info postagem, eu quero margem do lado esquerdo igual a 20 pixels. Para a classe número, eu quero posicionamento absoluto. Distância do topo, eu quero menos 15 pixels. Distância da esquerda, eu quero menos 15 pixels. Tamanho da fonte, eu quero 15 pixels. Largura, eu quero 40 pixels. Altura, eu quero 40 pixels. Curvatura da borda, eu quero 50%. Cor de fundo, eu quero que seja cor branca. Cor do texto, eu quero que seja essa cor aqui. Modo de exibição, eu quero que seja flexível. Alinhamento de item, centro. Justificar conteúdo, centro. E padding, eu quero que seja 7 pixels verticalmente e 10 pixels horizontalmente. Para a classe carregando, eu quero opacidade igual a 0. Display, eu quero modo de exibição, eu quero flexível. Posicionamento, eu quero fixo. Distância da parte de baixo, eu quero 50 pixels. E efeito de transição, eu quero que seja aplicado uma transição na propriedade opacity, que é opacidade. A duração vai ser 0.3 segundos e vai ser uma transição em modo easy in. Quando a classe carregando também tiver a classe mostrar, eu quero opacidade igual a 1. E para a classe círculo, eu quero cor de fundo igual a cor branca. Largura, eu quero 10 pixels. Altura, 10 pixels. Curvatura da borda, 50%. Margem, eu quero 5 pixels em todos os lados. Efeito de animação, eu quero que seja aplicado uma animação chamada pular. Essa animação ela ainda não existe, nós vamos criar ela daqui a pouco. Duração de 0.5 segundos. Animação em modo easy in. E eu quero que seja uma animação infinita, que fique executando infinitamente. E aí, no caso, essa classe círculo aqui, ela é aplicada aos círculos individuais que vão indicar, aqui na parte de baixo, que as publicações estão sendo carregadas. São esses elementos aqui, ó. Aqui no final, como eu mostrei vocês na demonstração do projeto no início do tutorial, nós tínhamos um componente que tinha 3 círculos que ficavam com efeito para cima e para baixo, indicando que as postagens estavam sendo carregadas. E aí, eu preciso fazer o seguinte. Para que a animação ela fique do jeito que nós queremos, nós precisamos aplicar um atraso de animação no segundo círculo e no terceiro círculo. E aí, para fazer isso, eu vou escrever o seguinte, ó, ponto círculo, 2 pontos, nth-off-type 2. Aqui eu estou selecionando o segundo elemento que possui a classe círculo. E aí, para esse elemento, eu vou definir
animation delay, atraso na animação, igual a 0,1 segundos. Ou seja, para o segundo círculo, que é esse aqui, a animação de pular, ela vai demorar 0,1 segundos para se iniciar. E aí eu vou selecionar o terceiro círculo e vou definir animation delay igual a 0,2 segundos. Vamos agora criar a animação pular em si. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, @keyframes, pular é o nome da animação. Quando a animação estiver em 0% de progresso e 100% de progresso, eu quero efeito de transformação igual a deslocamento no eixo Y, 0. E quando a animação estiver em 50%, eu quero efeito de transformação, deslocamento no eixo Y igual a menos 10 pixels. Se eu salvar esse código, é pular. Se eu salvar esse arquivo, a gente não... a gente vê brevemente aqui, mas é porque nós temos opacidade aqui igual a 0, né? Deixa eu colocar igual a 1 para a gente poder ver. Portanto, é esse efeito que está sendo aplicado com o efeito pular. E nós vemos que os 3 círculos eles não estão alinhados por conta do efeito, por conta do atraso na animação que nós definimos para o segundo círculo e para o terceiro círculo. Mas esse componente aqui ele só vai ser exibido quando o usuário rolar até o final da página. É por isso que nós definimos opacidade igual a 0 inicialmente quando a página é carregada, mas quando o usuário rolar a página para baixo, nós vamos alterar isso aqui. Na verdade, nós vamos adicionar a classe mostrar ao elemento que possui a classe carregando, né? No caso aqui a gente vai adicionar a classe mostrar e aí o componente será mostrado. Mas nós vamos fazer isso com JavaScript. Portanto, eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, nós precisamos selecionar alguns elementos, né? Nós precisamos selecionar o container postagens. Nós precisamos selecionar o componente aqui carregando. E nós precisamos selecionar esse filtro aqui. Portanto, vamos fazer isso. Eu vou digitar aqui, ó, document.getElementById. Vou selecionar o elemento através do ID container postagens. E aí, eu vou armazenar em uma constante chamada container postagens. Através do método querySelector, eu vou selecionar o elemento com a classe carregando e vou armazenar em uma constante chamada carregando. E através do método getElementById, eu vou selecionar o elemento com o ID filtro e vou armazenar em uma constante chamada filtro. Além de selecionar esses elementos, nós também precisamos definir algumas variáveis que vão armazenar o número de postagens que nós queremos carregar por vez e a página atual em que nós estamos. Portanto, para fazer isso, eu vou criar uma variável chamada limite igual a 5. É o número de postagens que serão carregados por vez. E nós teremos uma segunda variável aqui, chamada página, que vai ser igual a 1 inicialmente. Vamos agora criar uma função que vai selecionar as postagens na API. No caso, as postagens que nós vamos exibir, nós vamos colher elas nesse site aqui, ó. Esse aqui é o site que nós vamos colher essas postagens. Se a gente acessar aqui, nós vemos que é uma API. Deixa eu traduzir aqui. JSON Placeholder. Peraí. JSON Placeholder é o nome dessa API. E ela serve para fazer o seguinte. É uma API gratuita, fictícia,
e confiável para testes e prototipagens. Basicamente, é uma API que nós podemos colher dados fictícios para a gente poder utilizar nos nossos sites na hora do desenvolvimento, para a gente poder ter conteúdo ali para exibir. E aí, para a gente poder carregar, para a gente poder colher ou obter essas postagens, eu vou criar uma função chamada obter postagens. Essa função ela vai utilizar o método fetch para colher as informações no site, no endereço. Esse endereço aqui que nós acabamos de visitar, né? Só que aí nós precisamos especificar aqui alguns parâmetros de consulta. No caso, eu quero selecionar postagens, underline limite. Ah, tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Como eu vou encaixar algumas informações de forma dinâmica, vamos criar um template de string. Ok. Agora sim. Posts, eu quero posts. O limite vai ser igual a... E aí eu vou encaixar de forma dinâmica. O limite. E a página, page, vai ser igual a página ali. Vai ser igual a variável página. E aí, eu vou armazenar isso em uma constante chamada resposta. Entretanto, essa obtenção de dados, essa seleção de dados, né, quando a gente acessa um endereço na web, quando a gente acessa uma API para selecionar dados, esse pedido ele demora algum tempo para ser executado. Não é algo instantâneo. Ele demora, mesmo que seja alguns milissegundos, ele demora para ser retornado essa resposta. E, portanto, nós precisamos, para a gente poder acessar esse conteúdo, nós precisamos aguardar essa resposta. Para fazer isso, eu vou digitar aqui, antes de fetch, vou digitar o comando await para aguardar essa resposta. Só que quando nós utilizamos o comando await para aguardar uma resposta, nós precisamos definir a função como sendo uma função assíncrona. Para isso, eu vou escrever aqui, antes da palavra-chave function, o comando async. E, portanto, dessa maneira, nós estamos criando uma função assíncrona que faz um pedido assíncrono que nós precisamos aguardar para poder acessar o conteúdo. Em seguida, eu vou selecionar resposta.json, é o método que nós utilizamos para acessar os dados da resposta em si. E aí eu vou armazenar em uma constante chamada dados, mas nós também precisamos aguardar a execução desse método JSON. E, portanto, agora nós vamos retornar os dados. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu vir aqui e digitar console.log obter postagens, vamos chamar essa função, vamos imprimir no console a resposta dela e vamos ver o que será impresso. Eu vou salvar esse arquivo, aqui eu vou abrir as ferramentas do desenvolvedor e o que nós podemos ver aqui não é nada, mas é porque nós não conectamos ainda o arquivo script.js com o arquivo HTML. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no arquivo HTML, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script, especificando o atributo src igual a script.js. Vou salvar o arquivo e, portanto, aqui nós podemos ver agora que foi impresso uma promise, uma promessa em JavaScript. Nada mais, nada menos é que um objeto cujos dados que ele retorna precisa ser aguardado, como nós fizemos aqui, né? No caso, no nosso código aqui, nós estamos aguardando a resposta, né? Só que
nós não estamos recebendo a resposta em si, nós estamos recebendo uma promessa. Para corrigir isso, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Talvez se eu fizer aqui, ó, vou criar uma constante chamada postagens, vai ser igual a aguarde obter postagens, e aqui eu impresso, e aqui eu passo postagens. Se eu salvar, erro de sintaxe. Await só é válido em funções assíncronas ou no top level do corpo de módulos. Tá, peraí, vamos fazer o seguinte então. Deixa eu ver. Se eu fizer isso aqui, ainda retorna uma promessa? Peraí então. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de imprimir aqui as postagens para a gente poder checar se nós conseguimos ver, eu poderia fazer o seguinte, ó, poderia fazer aqui, ó, .then resposta.json, e aí depois eu faço then dados, e aí sim eu imprimo os dados. Vamos ver. Ué, cadê? Ah tá, no caso aqui é só isso aqui. Console.log. Pronto, agora nós conseguimos acessar os dados da API, né? Ele retorna aqui o título, né? O título da postagem e o corpo da postagem. Portanto, nós sabemos que nós temos acesso a essas informações. Só que nós não vamos fazer dessa maneira aqui, nós vamos fazer de uma maneira diferente. Agora que nós temos a nossa função obter postagens definidas, eu vou criar uma segunda função chamada mostrar postagens. Essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai definir uma constante chamada postagens, que vai ser igual a obter postagens. Lembrando, obter postagens é uma função assíncrona, então nós precisamos aguardar a resposta. Como nós estamos aguardando, nós precisamos definir a função mostrar postagens como sendo assíncrona. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, postagens.forEach para cada um dos elementos no vetor postagens, eu vou executar essa função aqui. É isso que o método forEach significa. A palavra for significa para, each significa cada, forEach é um método de vetores que nós podemos utilizar para executar uma função essa que nós passamos dentro dos parênteses como sendo argumento, e essa função vai ser executada para cada um dos elementos aqui do vetor. A função ela recebe automaticamente aqui dentro dos parênteses um argumento que representa cada um dos itens individuais do vetor. Como é um vetor de postagens, eu vou chamar esse argumento de postagem. E aí, para cada uma dessas postagens individuais, eu vou criar um componente para essa postagem, né? Portanto, eu vou escrever aqui, ó, document.createElement vai ser uma div, e aí eu vou armazenar em uma constante chamada elemento postagem. Elemento postagem, vou acessar a sua lista de classes e vou adicionar a classe postagem. Elemento postagem, vou acessar a sua propriedade inner.html e vou definir como sendo o seguinte. Vou criar uma div com a classe número,
E aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica postagem.id. Abaixo dessa div eu vou criar outra div. Essa div vai ter a classe info postagem. E aí dentro dessa div eu terei um cabeçalho nível 2 com a classe título postagem. E dentro do elemento eu vou exibir postagem.title, é o nome da propriedade que representa o título da postagem, né? Abaixo desse cabeçalho eu vou criar uma tag p com a classe corpo postagem e o texto que vai ser exibido vai ser postagem.body. É a propriedade que traz o conteúdo da postagem em si. E aí, agora que a gente definiu o conteúdo da postagem, né? Eu vou selecionar container postagens através do método appendChild. Eu vou adicionar esse elemento postagem como sendo um elemento filho no container postagens. E, portanto, agora se eu salvar esse arquivo, nós vemos... Bem, nós não vemos os componentes aqui representando as postagens, mas é porque nós definimos a função mostrar postagens, mas nós não chamamos essa função em lugar nenhum. Portanto, depois de definir a função, eu vou chamar a função mostrar postagens e... ué, cadê? Deixa eu atualizar a página. Não está aparecendo. Vamos pensar. Deixa eu olhar aqui no console e ver o que aparece. Não consegue ler propriedades de nulo, tentando ler appendChild. E no caso o erro é na linha 31. A linha 31 nós estamos tentando ler o método appendChild no elemento container postagens, mas ele está falando que container postagens é nulo, não existe. Portanto, vamos checar. Aqui o nome está errado, ó. É container. Vou salvar. Vamos ver aqui no console de novo. Não consegue ler propriedade nulo. Vamos checar se aqui no HTML está certo. Esse D aqui, né? Container postagens. Aqui está classe, mas é ID. ID. Portanto, agora nós vemos os componentes representando essas postagens. Perfeito. Agora que nós temos acesso a... Agora que nós definimos a função mostrar postagens, nós podemos fazer o seguinte. Vamos definir uma função que vai... Vamos definir uma função que vai mostrar aqui o componente carregando, né? Portanto, aqui, na linha 37, eu vou criar uma função chamada mostrar carregando. Essa função, ela vai primeiramente selecionar o elemento carregando, vai selecionar a sua lista de classes e vai adicionar a classe mostrar. Em seguida, através da função setTimeout, eu vou criar um temporizador que vai executar essa função aqui depois de 1000 milissegundos. E aí essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai selecionar o elemento carregando, vai acessar a sua lista de classes, vai remover
a classe mostrar e vai criar outro temporizador que vai fazer o seguinte. Depois de 300 milésimos, ele vai incrementar o valor da variável página em uma unidade e vai chamar a função mostrar postagens para carregar mais postagens, né? Para carregar as postagens da página seguinte. E aí, nós vamos utilizar essa função mostrar carregando da seguinte maneira. Aqui embaixo eu vou selecionar o objeto janela, que representa a janela aqui do navegador. E aí eu vou, através do método addEventListener, adicionar um detector de eventos que vai detectar o evento scroll, que é o evento que é disparado quando a página ela é rolada. E aí, quando esse evento for detectado, eu quero executar a seguinte função. Primeiramente, eu vou selecionar o documento, né, o objeto documento. O objeto documento possui uma propriedade chamada documentElement. É uma propriedade que representa o elemento documento inteiro que vai possuir algumas propriedades relevantes para a gente. E aí, essa propriedade documentElement, ela é um objeto que possui algumas propriedades, que são, e aí eu vou desestruturar com a sintaxe das chaves. As propriedades são scrollTop, que se refere a quantos pixels o usuário já rolou para baixo na página. A propriedade scrollHeight, que representa a altura total do conteúdo da página, incluindo a parte não visível. Portanto, scrollHeight é a altura da página inteira, daqui de cima até aqui de baixo, rolando até o final da página. E clientHeight é a altura visível da janela, é a parte que o usuário vê. No caso, é a altura aqui, daqui até aqui, né? Da janelinha aqui do navegador. E aí, com esses três valores em mão, lembrando, scrollTop é quantos pixels o usuário já rolou para baixo. scrollHeight é a altura total do conteúdo da página, incluindo a parte não visível. E clientHeight é a altura visível da janela, a parte que o usuário vê de fato aqui na janela, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma estrutura condicional se if scrollHeight menos scrollTop for igual a clientHeight. E basicamente esse cálculo aqui está calculando o seguinte. Está calculando se o usuário chegou no final da página, na rolagem, né? No caso, o usuário ele carrega a página, né? E aí quando ele for rolando a página para baixo, o evento scroll vai sendo detectado. Essa função aqui vai ser executada e essa estrutura condicional aqui vai ser checada, né? Esse cálculo aqui vai ser checado. Essa comparação, né, essa expressão condicional, só vai retornar verdadeiro quando o usuário tiver rolado até aqui no final. E aí, nesse caso, nós vamos chamar a função mostrar carregando. Eu vou salvar esse arquivo, e aí que a gente for rolando a página para baixo, quando ele chegar lá embaixo, ele chama a função mostrar carregando. E se eu fizer isso novamente? Ele carrega mais. Ele carregou só uma vez. Deixa eu testar de novo. Se ele rolar para baixo, ele carrega uma vez. Se ele fizer isso novamente,
Ele não está carregando novamente. Deixa eu pensar. No caso aqui, nós estamos selecionando scroll top, scroll height e client height. Aqui nós estamos criando a estrutura condicional. Aqui, na função mostrar carregando, vamos ver. Mostrar carregando. Ele adiciona a classe mostrar. Cria um temporizador. Remove mostrar. Então, o que será que está acontecendo de errado? Deixa eu pensar. Obter postagens, vamos ver. Ok. Mostrar postagens, vamos ver. Ok. Mostrar carregando. Ok. E essa parte aqui também está correta? Deixa eu atualizar a página mais uma vez. Ó, na primeira vez ele carrega, e aí na segunda ele não está carregando. Deixa eu inspecionar aqui para a gente ver qual classe que tem aqui no... Qual classe que tem aqui no elemento carregando. No caso aqui... No caso aqui... Vamos fazer o seguinte. Ah, agora foi. Ué, por que será que... Vamos tentar de novo. Vai até a final, carrega. Ok. E se for até o final de novamente... Ah, carrega novamente. Deixa eu inspecionar aqui. Eu vou acessar aqui, ó, a aba Network, que é a aba Redes, que eu quero ver aqui se ele está fazendo os pedidos, se a página está fazendo o pedido para acessar, para colher as informações lá na API, quando o usuário rola a página até lá embaixo. Portanto, aqui eu vou rolar até lá embaixo. E aí é feito o pedido, ó. Ali. Se a gente vir aqui, opa, a gente vê que foi feito o pedido para a página 2, né? E aí se a gente rolar novamente, vamos fazer o seguinte, deixa eu imprimir. Eu vou imprimir no console a mensagem página foi rolada.
para a gente ver se esse evento aqui está sendo de fato detectado toda vez que a página é rolada. Vamos lá. Olha lá, a página foi rolada, ok. E aí você chega aqui embaixo. Se eu vir aqui dentro da estrutura condicional, eu vou imprimir a mensagem página foi rolada até o final. Vou salvar. E aí se eu vir aqui rolar a página abaixo, página foi rolada. E se for até o final, não está detectando. Vamos fazer o seguinte, deixa eu imprimir aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou imprimir no console scroll height, scroll top e client height. Só para a gente checar esses valores para ver se para a gente ver como que esse cálculo aqui tá, o que esse cálculo aqui tá resultando. Deixa eu salvar esse arquivo. E aí se eu rolar a página, no caso aqui, o terceiro valor aqui, que é o client height, ele permanece estático, ele não muda, né? O primeiro valor, que é o scroll height, que representa a altura total do conteúdo da página, ele também não muda, né? O que muda só é o scroll top, que é esse valor aqui. Scroll top se refere a quantos pixels o usuário já rolou para baixo. E aí, só para facilitar aqui a visualização, vamos fazer o seguinte. Console.log scroll height é igual a scroll height. Console.log scroll top é igual a scroll top. E vamos imprimir também o client height. Client height é igual a client height. E aí, deixa eu salvar esse arquivo. Ah, tá, deixa eu imprimir também scroll height menos scroll top é igual a scroll height menos scroll top. Ok. Vou salvar esse arquivo só para a gente poder ver esses valores, quais são esses valores na hora que a tela rola. Portanto, deixa eu rolar a tela. Ó. Quando a gente chegar no final, vamos ver. Ah, olha que interessante, ó. No final aqui, quando a gente chega exatamente no final, o client height é igual a 632, né? Que é o client height. E scroll height menos scroll top está resultando em um valor decimal, tudo bem, mas é um valor que é menor do que o client height. É por isso que essa regra aqui não está. É por isso que essa expressão condicional não está resultando em verdadeiro, porque esse cálculo aqui ele não é igual a client height. O cálculo ele deu 631, client height deu 632. Mas nós sabemos que o cálculo ele é menos, né? Quando ele chega aqui no final, nós sabemos que ele é menos do que o client height. Portanto, ao invés de checar se esse cálculo ele é igual a client height, vamos checar se ele é menor. Ou melhor, vamos checar se ele é menor ou igual. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu for rolando até o final,
Ok, foi detectado. E se a gente rolar novamente? Bum, foi detectado. E se a gente fizer isso novamente? Novamente ele é detectado. E, portanto, agora... Ah, olha só. Agora que a gente chegou aqui nesse valor, né? Agora que a gente chegou nessa etapa, o cálculo está sendo maior do que client height, né? No caso aqui, para a gente poder corrigir esse erro e a gente ter realmente um blog infinito com rolagem infinita, a gente poderia checar o seguinte. A gente pode arredondar. É, exatamente, nós podemos fazer isso. Nós podemos arredondar esse valor aqui para o inteiro de baixo. Portanto, eu vou utilizar math.floor. É o método que nós podemos utilizar para arredondar um valor decimal para o inteiro de baixo. Então, nesse caso aqui, vai ser arredondado para 632. Eu vou salvar. E aí, se a gente vir aqui e rolar a tela para baixo, bum, foi ativado. Novamente, foi ativado. Mais uma vez, foi ativado. E mais uma vez, quando eu for no 25, né? Apesar do cálculo scroll height menos scroll top for maior do que client height, como nós estamos arredondando para o inteiro de baixo, esse valor aqui é arredondado para 632 e 632 é menor ou igual a 632 e por isso as publicações elas são carregadas. Ah, perfeito. Era por isso que na minha demonstração no início do tutorial, o carregamento foi só até 15, né? Se vocês se lembram, o carregamento da minha demonstração no início do tutorial, o carregamento das postagens foi só até 15. Mas é porque no código original desse projeto a gente não tinha esse ajuste, né? Nós tínhamos um bug que eu não tinha detectado, mas que a gente corrigiu agora aqui ao vivo e a cores para vocês, né? Quem sabe faz ao vivo. E portanto agora nós temos esse problema corrigido. Eu vou remover aqui essas mensagens de erro, essas mensagens de aviso, né? Para a gente poder corrigir o nosso bug. Vou salvar esse arquivo. E o que falta agora é a gente definir o filtro, né? A filtragem das postagens de acordo com o que a gente digitar aqui. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, sunt, nenhuma postagem é filtrada. Portanto, para fazer isso, nós precisaremos fazer o seguinte. Aqui, eu vou selecionar o elemento filtro, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento input, que é o evento que é disparado quando nós digitamos alguma coisa aqui no campo. E aí, quando esse evento for detectado, eu quero chamar a função filtrar postagens. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui eu vou digitar function filtrar postagens. E aí eu vou fazer o seguinte. Filtrar postagens, que é a função que está sendo passada aqui para o método addEventListener, recebe automaticamente como argumento o evento em si. Portanto, aqui dentro dos parênteses, eu vou definir o argumento com o nome evento. Né? O argumento ele representa o evento, portanto, eu vou chamar ele de evento. E aí, eu vou selecionar o seguinte, ó, evento.target.value vai nos retornar o que o usuário digitou aqui no input. E aí, se eu pegar isso e imprimir no console, vamos ver o que acontece.
Se eu digitar A, ele imprime A, B, e à medida que eu vou digitando, ele vai imprimindo aqui no console. Se eu digitar maiúsculas, ele também detecta as maiúsculas, só que para os propósitos dos nossos projetos, nós queremos desconsiderar maiúsculas ou minúsculas, né? E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o valor e vou chamar a função toUpperCase para alterar tudo para maiúsculas. Então, independente se é minúsculo ou maiúsculo, todas as letras são convertidas para maiúsculas. E aí, na hora de filtrar aqui, nas postagens, nós também vamos chamar essa função no conteúdo das postagens para que tudo fique maiúsculo e aí nós possamos filtrar independente das letras maiúsculas ou minúsculas. Eu vou pegar esse valor e vou armazenar em uma constante chamada termo de pesquisa. Eu vou, através do método querySelectorAll, selecionar todos os elementos com a classe postagem e vou armazenar em uma constante chamada postagens. E aí eu vou fazer o seguinte, postagens.forEach, para cada uma das postagens eu vou executar a seguinte função. A função ela vai receber como argumento as postagens individuais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar postagem, ponto, querySelector, vou selecionar o elemento com a classe título, postagem. E aí eu vou selecionar a propriedade innerText e vou chamar a função toUpperCase. E vou armazenar isso em uma constante chamada título. Em seguida, vou selecionar postagem, ponto, querySelector, vou selecionar o elemento com a classe corpo, postagem. Vou selecionar a propriedade innerText e vou chamar o método toUpperCase para transformar em maiúsculo. E vou armazenar em uma constante chamada corpo. E aí, nós temos agora acesso ao título e ao corpo das postagens. E o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero testar se o termo de pesquisa ele aparece ou no título ou no corpo, né? E no caso, se o termo de pesquisa aparece no título ou no corpo da postagem, eu quero exibir a postagem. Se não, eu quero esconder. E aí, para fazer isso, eu vou escrever aqui, se if título.indexOf é o método que nós utilizamos para checar se determinada string, se determinado texto que nós vamos especificar aqui dentro dos parênteses existe aqui dentro do título. E no caso, o método indexOf, ele retorna o índice do primeiro caractere do texto que nós passamos aqui, que no caso vai ser termo de pesquisa. E aí, se o termo de pesquisa existe dentro do título, indexOf vai retornar o índice do caractere inicial do termo pesquisa. Por exemplo, se eu digitar aqui, por exemplo, est. Aqui nessa segunda postagem, nós temos o texto est. Ele está em qual índice? O primeiro caractere é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, o quarto caractere, que é o espaço, é o 3, e o quinto caractere, que é a letra E, é o quarto índice. E aí, nesse caso, retornaria 4. Se o texto não conter, se a string título não conter um
não conter a substring termo de pesquisa, ele retorna -1. Então, se não conter, retorna -1. E aí a lógica aqui vai ser o seguinte. Se o método indexOf retornar maior do que -1, isso significa que título contém termo de pesquisa. Ou então, se corpo.indexOf, termo de pesquisa, retornar maior do que -1, então nesse caso aqui, se o título ou o corpo tiver termo de pesquisa dentro dele, é isso que nós estamos testando quando a gente testa se o retorno do método indexOf é maior do que -1, porque -1 significa que não tem. Nesse caso, nós vamos selecionar postagem.estilo.display vai ser igual a flex. Style. Se não contém nem no título nem no corpo, vamos selecionar postagem.estilo.display vai ser igual a none, nenhum. Não vai exibir a postagem. Acredito que seja isso para esse projeto. Vamos cruzar os dedos para desejar que esse código funcione. Eu vou salvar o arquivo. Vou vir aqui na minha página, vou fechar aqui as ferramentas do desenvolvedor e vou digitar aqui, ó, qui. Foi. É porque os de cima também possui, né? Qui est esse. Ele filtra e exibe somente aquela ali. Se eu digitar exercitationem, ok? Vamos ver algum outro aqui. Vamos pesquisar aqui, ó, o secate. Vamos ver. Se eu colar aqui, aí ele retorna só as postagens que tem o secate. Portanto, esse é o nosso projeto de blog com rolagem infinita. É um tipo de técnica que é muito, muito utilizada em vários tipos de aplicações modernas, em que você quer exibir uma lista mais limitada de conteúdo inicialmente quando a página é carregada, e à medida que o usuário for rolando a tela para baixo, você quer carregar mais desse conteúdo, fazendo com que a página ela fique fazendo com que a aplicação ela fique mais, fazendo com que a aplicação consuma menos internet, né? No caso, você vai carregar inicialmente um número limitado e somente quando realmente for necessário, quando o usuário rolar a tela para baixo, é que você vai carregar mais conteúdo. Isso é muito, você encontra isso muito em redes sociais, como por exemplo Facebook, Instagram, né? Nessas redes sociais não é carregado de uma vez todo o conteúdo da rede social, é carregado uma quantidade limitada e somente quando o usuário vai rolando a tela para baixo é que são carregados mais itens desse tipo de conteúdo. E nós temos também a habilidade de filtrar esse conteúdo. Portanto, este é o projeto que nós acabamos de construir e eu vejo vocês no próximo tutorial.